Muito bom dia, são 11 horas, 11 minutos e nós estamos no horário brasileiro de verão, iniciando mais uma jornada semanal pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Começa agora para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado, a edição desta segunda-feira ao vivo do programa Exija Seus Direitos. Hoje nós vamos mostrar e reapresentar muita emoção que nós tivemos na última sexta-feira, com mais um sonho realizado através do nosso quadro A Hora da Esperança. Mais uma história da vida real foi narrada pela equipe de reportagem do nosso programa e graças às nossas parcerias, mais uma vida que nós conseguimos mudar e mudar para melhor. Nesses últimos tempos, o local e as condições de trabalho de seu Milton não são das melhores, pois o seu principal instrumento de trabalho está quebrado. Daqui deste carrinho é que eu tiro o pão de vida daqui para meus filhos, daqui que eu ganho. Vocês vão acompanhar essa história que, graças a Deus, teve final feliz no programa Exija Seus Direitos. Mas hoje nós vamos falar também de um assunto muito sério, algo que preocupa a sociedade amazonense: a transmissão crescente de meningite no estado do Amazonas. Quanto aos sintomas, meningite, quando não diagnosticada a tempo, pode deixar sequelas irreversíveis. Principalmente em crianças, e adolescentes. Moradores da comunidade Gilberto Mestrinho procuram o programa Exija Seus Direitos para reivindicar melhorias na infraestrutura da comunidade. Segundo eles, há uma ausência muito grande do poder público no Gilberto Mestrinho. A edição de segunda-feira do programa Exija Seus Direitos está começando agora com o nosso quadro Procura-se. A senhora Rita Matos da Silva veio ao nosso programa na esperança de localizar o ex-companheiro dela, o Antônio do Nascimento, que há aproximadamente 35 anos não mantém contato. A Rita e o Antônio namoraram por um curto período de tempo. Na época eles moravam no bairro de Educandos. Deste relacionamento tiveram uma filha que se chama Cristina Silva da Costa, que está com 35 anos de idade. Após o nascimento da Cristina, eles ainda permaneceram juntos por 2 anos. Devido a Rita sentir muito ciúme do Antônio e achar que o Antônio tivesse interessado em outra pessoa, ela desapareceu sem deixar nenhuma informação. Sabe-se que Antônio está hoje com 58 anos de idade, é filho da Nazinha, tem 2 irmãs, Francisca e Maria do Nascimento. O Antônio pode estar morando no bairro do Distrito Industrial. Essa informação foi passada para pela Raimunda, que é comadre da Nazinha, que é mãe do Antônio. Então, se você tem alguma informação sobre Antônio do Nascimento, teve um relacionamento com a Rita Matos da Silva, provavelmente no bairro do Educandos, por gentileza, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 11 horas mais 15 minutos, horário brasileiro de verão. Aí estão os telefones do programa Exija Seus Direitos, para que você possa mandar a sua sugestão de reportagem, para que você possa fazer a sua denúncia, para que você possa fazer a sua reclamação, 3307-0423, ou pode mandar o seu WhatsApp para 94119-0784. Aliás, eu queria muito agradecer aos telespectadores do programa Exija Seus Direitos, que têm mandado muitas informações para que o programa possa agir exatamente com base nessas informações. 11 horas e 15 minutos. Vamos falar um assunto muito sério no nosso programa, que é a questão da transmissão da meningite. Isso é um problema crônico que vem crescendo na cidade de Manaus. O Oliver Castro, que é repórter do nosso programa, contraiu inclusive meningite. Nós estamos aprofundando inclusive o nosso conhecimento a respeito dessa questão, que é uma questão muito séria, muito grave, que tem vitimado muitas pessoas na capital e também no interior do estado do Amazonas. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Meningite é uma infecção que se instala principalmente quando uma bactéria, um vírus ou um fungo consegue vencer as defesas do organismo e ataca as meninges, 3 membranas que envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central.
É um processo inflamatório das meninges, que é uma membrana que envolve o cérebro. E aí esse processo inflamatório se chama meningite. É uma doença com alto grau de contágio. E quando um paciente é diagnosticado com meningite, imediatamente a Vigilância Sanitária do município procura aqueles que tiveram contato direto com a pessoa. Para evitar que a pessoa que foi o contactante, que chama comunicante, possa desenvolver a meningite. E a outra forma de profilaxia são as vacinas, né? No calendário vacinal do Brasil já está contemplada a maioria dessas causas de meningite, que são as causas bacterianas, então já contempla isso. E lembrando também que tem a BCG, que é para tuberculose, que também ocasiona meningite, evitando as formas graves, né, da meningite tuberculose. Entre os sintomas mais comuns estão febre alta, vômito e rigidez no pescoço. Depende também da faixa etária, mas geralmente no adulto as pessoas sentem dor de cabeça, dor na região da nuca, febre, podem ter vômitos persistentes. E nas crianças, geralmente com uma idade menor, de 1 ano, 2 anos, esses sintomas não são muito evidentes. Então a criança geralmente tem irritação, que é o choro constante, persistente, dificuldade para se alimentar, para amamentar, vômitos também, febre. Então esses sintomas na criança ele é mais diferenciado. Existem vários tipos da doença. A mais perigosa é a bacteriana. Segundo esse infectologista, lugares fechados têm maior possibilidade de contaminação. Como quartel, cadeias, creches, escolas em geral. Então, se alguém teve meningite dentro dessas áreas, essas pessoas que tiveram um contato maior com esse paciente é que são pessoas mais propensas a desencadear a meningite. Fique atento aos sintomas. Meningite, quando não diagnosticada a tempo, pode deixar sequelas irreversíveis. Principalmente em crianças, né, e adolescentes, surdez principalmente é uma das principais complicações. Se você sentir qualquer um dos sintomas, deve procurar a Fundação de Medicina Tropical de Manaus, localizado no bairro Dom Pedro, na Avenida Pedro Teixeira. Muito bem, isso é um problema muito sério que nós temos a missão também de divulgar no programa Exija Seus Direitos, claro que sem criar alarde, sem criar nenhum tipo de instabilidade dos nossos telespectadores, mas o repórter do programa Exija Seus Direitos, o Oliver Castro, contraiu meningite, está no 28 de agosto, a situação é complicada, o processo de recuperação é um processo muito lento, ele não consegue sequer se locomover, para vocês terem uma ideia da gravidade da meningite. Então nós estamos hoje também fazendo esta reportagem exatamente com o objetivo de esclarecer os pontos da meningite para os telespectadores do nosso programa e torcer pela breve recuperação desse guerreiro que nós temos aqui no programa Exija Seus Direitos, que é o Oliver Castro, que contraiu através de fungo a meningite. Nós vamos mostrar também esses fungos e como as pessoas podem e devem se prevenir a respeito da meningite, que é um problema muito sério, que precisa ser mostrada no nosso programa, que a imprensa, de uma maneira geral, precisa divulgar os sintomas, como se pega, como não se pega, como é o tratamento, os sintomas dessa doença, que é muito grave. E nós temos aqui hoje no nosso programa um exemplo muito clássico a respeito desse problema, que é através do nosso repórter Oliver Castro. E nós vamos torcer para que o Oliver, que está sendo muito bem atendido no 28 de agosto, queria inclusive agradecer a grande gama de profissionais do 28 de agosto que está nesse momento envolvida nessa questão do tratamento do nosso repórter especial, o Oliver Castro, e torcer, pedir a Deus para que em breve ele possa retornar salvo já desse problema que é a meningite. Hoje é aniversário do Marcos Sabadim. Queria mandar um abraço especial ao nosso companheiro, o Marcos Sabadim, que estará sempre aqui quando eu não puder apresentar o programa. O Sabadim vai estar aqui com a sua competência, com o seu profissionalismo, com a sua dedicação. O Sabadim, sem dúvida, é um grande guerreiro, um grande profissional da imprensa, e queria, em nome de todos nós que fazemos o programa Exija Seus Direitos, dedicar o programa desta segunda-feira ao Marcos Sabadim. Então, parabéns ao Sabadim. Há 40 e quantos anos, Dalva? Hein, Zé? Dalva?
47 anos do Marcos Sabadim. Então, um abraço ao Sabadim, parabéns, sucesso, que ele continue sendo esse grande profissional que é o Marcos Sabadim. Nós vamos ao intervalo comercial agora. Rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar mais um sonho realizado, muita emoção no programa da última sexta-feira. Eu tive o privilégio de contar aqui a história de um pai que também é mãe, que cuidou das suas 7 filhas com muito carinho, com muita dedicação, vendendo pupunha nas ruas da cidade de Manaus, especialmente na Alvorada e no Lírio do Vale. Uma história muito bacana, de muita dedicação, de muito empenho, de muito amor, de um jovem senhor de idade que participou do nosso quadro e, graças a Deus, teve o seu sonho realizado. Vocês vão rever essa história daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. O nosso programa tem procurado aqui alertar os consumidores a respeito de compras pela internet. Muito cuidado ao adquirir produtos pela internet. Às vezes essas pessoas fazem promoções muito fora dos preços praticados no mercado. Vendem um produto de R$100 a R$59, a R$49, só com o objetivo de enganar as pessoas. E é muito difícil identificar isso, porque eles hospedam esses sites fora do Brasil. Então é muito complicado. Isso é um problema sério que nós vamos ter que nos aprofundar, criar uma legislação mais rígida com relação a isso, porque infelizmente muitas pessoas ainda estão sendo enganadas por compras online, compras através da internet. Um idoso de 70 anos de idade foi tentado por uma dessas ofertas, um iPhone 6 em promoção, um site de compras, ele resolveu efetivar a compra, depositou um dinheiro para esse site. Quando o produto chegou, vejam o que ele recebeu. Ele recebeu um coco sem água, ainda o que é pior, e essa garrafa de refrigerante. Foi o que ele recebeu através do Sedex. Um coco sem água, Júlio, sem água, e uma garrafa de PET. Agora fica muito difícil a polícia, inclusive, investigar essa questão, porque, como eu disse, eles hospedam esses sites em outros países e é muito difícil rastrear isso. Hoje há delegacias, inclusive, especializadas já nos crimes da internet, mas nós precisamos criar leis específicas para que não possa permitir que pessoas hospedem sites fora dos seus domínios, fora da onde a pessoa vai comercializar o seu produto. Isso que nós acabamos de mostrar vem ocorrendo numa velocidade muito grande e as pessoas precisam estar atentas com relação a isso. Procure os sites de grandes empresas que já têm tradição em comercializar produtos e serviços via internet. Fuja e desconfie dessas promoções, onde uma camisa, por exemplo, custa R$50, estão vendendo por R$29, por R$19, por R$39. Fuja dessas promoções, porque com certeza você será vítima de golpe. E uma vez sendo vítima desses golpes na internet, que crescem a cada dia mais, é muito difícil, é muito complicado a pessoa identificar a origem deste site, principalmente reaver o dinheiro que foi investido. Este senhor de 70 anos de idade tentou comprar um iPhone 6, pagou pelo iPhone 6 e quando descobriu a chegada do seu iPhone 6, vocês viram ali que tinha um coco sem água e uma garrafa de 1,5 litro de PET. Então cuidado com estas promoções que circulam muitas vezes pela internet, tentam o consumidor a adquirir um produto muitas vezes com preço altamente diferenciado e acaba ocorrendo o que aconteceu com esse senhor de 70 anos de idade. 11h26, moradores do Gilberto Mestrinho procuraram o programa Exija Seus Direitos. Segundo eles, há uma clara ausência da Prefeitura Municipal de Manaus nas ruas do bairro. Existe, inclusive, uma grande revolta dos moradores que, não suportando mais o descaso da Prefeitura Municipal de Manaus, procuraram o Exija Seus Direitos. Eu pedi para a reportagem até o Gilberto Mestrinho. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Os seus direitos para reclamar do
Nós estamos precisando de apoio de prefeito, de governador, e nessa hora não tem nenhum apoiando nós, né? Nós estamos bem dizer desprezados aqui. Lama para todo lado, às vezes adoece alguma pessoa que não tem condições de um carro vir apanhá-lo à noite aqui, qualquer hora que precisamos. Segundo informações do representante do bairro, todas as ruas estão com vários buracos, o que dificulta a passagem de pedestres e veículos. O bairro do Grande Vitória já foram asfaltados 4 vezes, já foi asfaltado o bairro Grande Vitória. E o nosso bairro só foi... Como vocês podem ver, só vem asfalto até aqui. Daqui para cá não vem mais asfalto para o nosso bairro. Já fizemos petição, já mandemos mensagem. Para pessoas que têm dificuldade para se locomoverem, como os idosos, o problema fica ainda pior. Eu pago os impostos, pago o PPT, eu pago a água e luz, eu pago os impostos. Cada coisa que você compra no supermercado, você paga imposto. E é só me desprezar desse jeito. Eles estão se sentindo esquecidos e abandonados e pedem que o problema seja resolvido imediatamente. Sai do gabinete, venha andar na rua aqui, rapaz. Aqui do Grande Vitória já tudo quebrado aqui, rapaz. Bom, os moradores estão revoltados. Vimos aí na reportagem deu a um chamamento da comunidade Gilberto Mestrinho. Eles vieram ao programa Exija Seus Direitos. Que o programa pudesse funcionar como elo de ligação, já que eles não conseguem acesso à Prefeitura Municipal de Manaus. Segundo eles, inclusive, há promessas que foram feitas aí várias vezes para a comunidade Gilberto Mestrinho. Essas promessas não foram honradas, isso é um outro problema sério. Eu, graças a Deus, em quase 16 anos de mandato, eu nunca prometi nada para ninguém. Eu acho que ninguém tem o direito de levar uma falsa esperança às pessoas. Esse negócio de prometer e não cumprir é bem pior do que mentir. E eu sou contra que pessoas utilizem os cargos públicos, utilizem os seus mandatos, utilizem a sua posição para enganar as pessoas. Eu não concordo com isso. E eu acho, inclusive, que o político tem que ser penalizado quando promete aquilo que não vai fazer. Quando promete aquilo que sabe que não vai realizar. Tomara que um dia eu possa ver isso com vergonha, uma vergonha o que alguns políticos fazem neste país. Prometem sabendo que não vão cumprir, maior cara de pau do mundo, sabendo que não vão poder honrar aquele compromisso, mas prometem para tentar angariar votos, para enganar as pessoas. Eu sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que ser punidas quando prometem aquilo que não vão fazer. O Brasil acaba de sair de uma eleição, aí a presidente Dilma reeleita, graças a Deus e para o bem do povo do estado do Amazonas. O governador José Melo foi candidato à reeleição no cargo que está errado também, se reelegeu. Parabéns ao governador José Melo. E nós vamos cumprir com o nosso propósito, que é de fiscalizar. Fiscalizar as ações do governo federal, fiscalizar as ações do governo do estado do Amazonas, para que a gente possa ver tudo que foi prometido em campanha ser realizado. E tem questões de avião, que foi utilizado, que precisa ser apurado. E no âmbito federal também nós vamos mexer com essa situação. Tem a questão desse envolvimento aí o governo do estado com o tráfico de entorpecentes, também precisa ser aclarado. A presidente Dilma também fez muitas promessas ao povo brasileiro e nós vamos, para e passo, acompanhar também o cumprimento dessas promessas, porque se tem uma coisa que me revolta, é o cidadão utilizar os meios políticos para prometer aquilo que não vai honrar. Eu, graças a Deus, em todos os meus comícios, reuniões, no dia a dia, a primeira coisa que eu falo, eu não estou prometendo nada para ninguém. A minha promessa sempre foi de arregaçar as minhas mangas e trabalhar pelo povo simples, trabalhar pelo povo humilde, que mais precisa da ação do poder público. Tomara a Deus que, passado esse período eleitoral, onde nossas máquinas, tanto do município, quanto do estado, quanto da União, o Brasil precisa rever essa questão de eleição a cada 2 anos também. Não dá mais para a gente ter eleição daqui a 2 anos nos mesmos moldes que nós tivemos esse processo eleitoral. Nós precisamos rever esta situação. Então nós vamos trabalhar com muito respeito,
trabalhar com muita responsabilidade às pessoas, sempre dialogando com base na verdade, olhando no olho das pessoas, dizendo aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Infelizmente, tem pessoas que se utilizam ainda da política como um trampolim pessoal, para fazer o bem a si próprio. Eu acho e estou na vida pública para servir as pessoas, e onde eu puder servir melhor, eu servirei. Este é um compromisso que eu tenho com a cidade de Manaus, que me acolheu há 22 anos, que eu tenho com o povo do interior do estado do Amazonas. Aliás, eu quero mandar um abraço especial e carinhoso ao interior. Eu estive em Tabatinga nesse final de semana, fui sexta-feira, retornei no sábado à noite. Eu fui o deputado mais votado em Tabatinga. Muito obrigado a Tabatinga, muito obrigado a Tefé, onde também fui o deputado federal mais votado no município de Tefé, com quase 7 mil votos no município de Tefé. Então nós vamos trabalhar, mas trabalhar dessa maneira como nós trabalhamos no Poder Legislativo do Estado do Amazonas, com muito respeito e com muita responsabilidade. Eu, sinceramente falando, eu prefiro perder o voto do que a confiança das pessoas. Eu não engano as pessoas. Eu não utilizo o meu mandato para fazer mal às pessoas. Eu não persigo as pessoas, eu não denigro a imagem das pessoas. Eu não assaco mentiras contra as pessoas. Esta é a minha linha de trabalho. Este é meu histórico, este é o meu patrimônio político. Ser coerente, honrado e honesto. Aliás, isso é o mínimo que o cidadão tem que fazer quando é investido num cargo público. É o mínimo, é obrigação do cidadão. Tem muita gente batendo no peito dizendo eu sou ficha limpa, mas é o mínimo que o cidadão tem que ser. Tem que ser honesto, respeitável, ter responsabilidade. E parece que isso é um favor que o cidadão faz, em bater no peito e dizer, olha, eu sou honesto, eu sou ficha limpa. É o mínimo que o cidadão tem que fazer para ser investido em cargo público, para representar uma cidade, para representar um estado, para representar uma nação. Então nós vamos, a partir de hoje, com muita responsabilidade, cobrar também o que foi prometido em campanha. Nem o candidato, nem o eleitor, nem aqueles que são os fiscais têm que ter memória curta nesse país. Acabou a eleição, os que ganharam, ganharam, os que perderam, perderam. Mas e o povo? É em cima disso, em cima dessas ações, que nós vamos fiscalizar os atos de todos que foram eleitos, inclusive o meu que também foi eleito deputado federal. Então nós vamos ter que juntos fiscalizar as minhas ações, as ações do prefeito, as ações do governador e as ações do presidente da República. Para aquilo que fora prometido, para aqueles que prometem em ano de eleição, no período eleitoral, para que essas promessas sejam concretizadas, para que mude a concepção de que político, para ganhar a eleição, vale tudo nesse país. Eu sou frontalmente contrário a essa questão. São 11h35, horário brasileiro de verão. Queria mandar um abraço especial e me solidarizar, porque eu tenho muito amigo flamenguista. E os flamenguistas, infelizmente, estão muito entristecidos com a derrota para o Botafogo, que está na iminência de cair para a segunda divisão. Foi um grande espetáculo na Arena, mais uma vez mostra o potencial da Arena da Amazônia. 39 mil pessoas estiveram na Arena da Amazônia acompanhando o jogo entre Botafogo 2 e Flamengo do Júlio 1. Então queria mandar um abraço especial a todos os flamenguistas, aos botafoguenses. E que bom que a gente pode ter grandes clássicos do futebol brasileiro aqui na cidade de Manaus. Então vamos torcer para que mais eventos como esse possam vir à cidade, bem organizado, com alto padrão de atendimento. Precisamos resolver só o problema dos ingressos, que ainda continua ocorrendo na cidade de Manaus. Encontrar uma forma de tirar os ingressos das mãos dos cambistas, porque os cambistas estão adquirindo muitos ingressos e depois estão majorando, claro, como é a função do cambista, majorando o preço desses ingressos em 200%, em 300%. Mas, no mais, parabenizar a nossa cidade, porque Manaus transformou-se numa grande referência hoje
profissional na questão do futebol, graças à nossa arena. Então, tomara que a gente possa ter mais eventos como esse na Arena da Amazônia, mais clássicos como esse, para que a gente possa motivar não apenas o futebol nacional, mas motivar também o futebol estadual. O Amazonas precisa reerguer também o seu futebol estadual. Tomara que, pegando carona nesses grandes clássicos, a gente possa trazer de volta as famílias, os públicos também, em grande número, para acompanhar o futebol do estado do Amazonas. 11h37. Na última sexta-feira, eu tive o prazer de receber aqui nos estúdios do nosso programa mais um senhor que tem 68 anos de idade, veio contar a sua história no nosso quadro A Hora da Esperança. E eu conheci ele no Lírio do Vale, vendendo pupunha, num carrinho sem qualquer condição de continuar comercializando o produto. Ele mesmo disse aqui para mim o seguinte, que muitos consumidores, muitos clientes dele já estavam reclamando das péssimas condições do carrinho. O carrinho estava todo quebrado, sem qualquer tipo de padrão de higiene, enferrujado, enfim, estava afugentando inclusive os seus clientes. Ele criou as 7 filhas dele, vendendo pupunha nas ruas da cidade de Manaus. Eu conversei com ele, ele veio ao nosso programa e nós conseguimos, graças a Deus e graças à ajuda desses anjos que ajudam o programa Exija Seus Direitos, contar uma história, mas acima de tudo, contar o final feliz de mais uma história no nosso quadro A Hora da Esperança. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da Amanda Mota. Desde os 16 anos, seu Milton aprendeu como a vida não é fácil. Assim como muitos brasileiros, ele é um homem batalhador e não desiste de acreditar em seus sonhos. Ele já teve várias ocupações. Já foi pescador, trabalhou em roça e atualmente é vendedor ambulante. Eu tenho uns 28 anos só de negócio de pesca. Desde 8 anos de idade é que eu pesco. Eu pescava com meu pai depois de morrer, quem assumiu a responsabilidade em casa, todo tempo foi eu, quando eu tinha 8 irmãos e quem foi da frente foi eu. Agora nós só restam só 3 irmãos já. Então todo tempo eu tive essa vida assim, desse jeito assim. Além de todo o seu esforço para ganhar seu suado dinheirinho, seu Milton ainda se divide no papel de pai e mãe. Ele nos explica um pouco como é sua rotina. Porque ficou uma filha de 1 ano de idade, o resto já era todos maiores um pouquinho, aí quando eu chegava eu ia para Panaí, comprava peixe, aí eu só morava aquele peixe para me vender de tarde, aí quando eu chegava às 6 horas da manhã eu ia levar meus filhos no carrinho de mão para levar para o colégio, e aí eu chegava em casa, aí tinha deixado 2, aí que eu ia fazer o café deles, tudinho, e aí tratar meu peixe para me poder vender, conseguir o pão para o meu filho. Como podemos observar, não é fácil sustentar uma família tão grande. Imagine fazer isso tudo sozinho. É um fardo pesado de se carregar. Nesses últimos tempos, o local e as condições de trabalho de seu Milton não são das melhores, pois o seu principal instrumento de trabalho está quebrado. Daqui deste carrinho é que eu tiro o pão de vida daqui para meus filhos. Daqui que eu ganho. E se esse carrinho, se eu não adquirir esse carrinho, então é o seguinte, eu vou ficar continuando vendendo nele e é um pouco envergonhoso para mim, olha. O Hora da Esperança de hoje ficou muito feliz em conhecer a história de um homem sonhador e guerreiro. Se eu tivesse condições de ajudar o meu pai, eu ajudaria. Mas eu não tenho condições. De onde que eu vou tirar condições para ajudar ele, né? Ele é a pessoa que eu mais amo no mundo. Em primeiro lugar Deus, segundo meu pai, terceiro minha família. Aí está o novo veículo do Milton. Isso é uma Ferrari, né, Milton? Essa é uma Ferrari que você está ganhando agora. Olha, é todo inox, você vai poder fazer churrasco aqui, você vai poder vender a sua pupunha, você vai poder vender peixe, você pode vender
milho verde, pode vender milho assado, você pode fazer adaptação tanto a carvão quanto a gás. É um novo instrumento de trabalho que você passa a ter a partir de hoje, e eu não tenho dúvida hoje que você já vai aproveitar o feriado, vai estacionar a sua Ferrari lá no Lírio do Vale ou lá no Alvorada e vai começar a vender os seus produtos com dignidade para que você possa continuar sustentando a sua família. É isso mesmo. Tá feliz? Tá contente? Eu estou feliz, graças a Deus que eu estou feliz, porque agora tem possibilidade para mim trabalhar, que é para atrair vários freguês, né? E o carrinho tem possibilidade para mim trabalhar com várias qualidades de coisas de vendas aqui. Meu carrinho é um cartão de visita. Agradecer muito as pessoas, agradecer a Band, a família Garcia, a um príncipe que nós temos aqui, que eu chamo de Big Boys, que é o nosso grande chefe, que é o Massara, e deve estar assistindo o nosso programa agora, e emocionado que é, entusiasta que é, da vida das pessoas e mudar a vida das pessoas. O Massara deve estar também muito emocionado em mais um sonho realizado através do programa Exija Seus Direitos. Eu conheci o Milton nessas nossas andanças pelos bairros da cidade de Manaus, e eu me identifiquei muito com a história do Milton, porque a história do Milton não foi contada para mim por ele, foi contada por uma das filhas dele. Andando pelo Lírio do Vale, eu vi a situação do carrinho dele, conversei com ele, mas foi uma filha do Milton quem me chegou e disse: olha, se o senhor pudesse ajudar o nosso pai, a história do meu pai é assim, 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 ele foi pai e mãe, nós somos 7 irmãs e nosso pai cuidou da gente, nos deu estudo, nos deu guarida, nos deu educação, sendo pai e mãe das 7 filhas, vendendo pupunha nas ruas da cidade de Manaus. Então, uma história como essa, eu agradeço a Deus por poder contar no programa Exija Seus Direitos, mas agradeço duplamente por contar essa história no programa Exija Seus Direitos e, mais do que isso, a mudar a vida deste jovem senhor de idade que foi pai e mãe das suas filhas, que criou as suas filhas vendendo pupunha. O mínimo que eu tinha que fazer, como alguém que gosta de ajudar as pessoas, como alguém que utiliza o nosso programa para fazer o bem às pessoas, para mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, o mínimo que eu tinha que fazer era ser o canal, o elo de ligação, a ponte entre a história do Milton e o nosso quadro A Hora da Esperança. Eu contei aqui a história do Milton para a produção do nosso programa. A Catirina foi várias vezes, inclusive no Lírio do Vale, tentar localizar o Milton. Nós não conseguimos encontrar o Milton. O telefone que o Milton deu não atendia de jeito nenhum. Foi de novo a Catirina lá com o Rambo, voltaram lá e acharam o endereço da irmã do Milton. Aí nós conseguimos o contato com o Milton. O Milton veio participar do nosso quadro A Hora da Esperança. E vejam que este carrinho, quanto custa esse carrinho, Zélia? R$1.150 custou esse carrinho, que nos foi doado por uma pessoa anônima, que não quis sequer se identificar. Uma pessoa se comoveu com essa história, uma pessoa de bom coração, se comoveu com essa história. É mais um anjo que nós temos aqui no programa Exija Seus Direitos, que faz o bem sem ser identificado. E estes anjos, tomara a Deus que eles continuem presentes na vida do nosso programa, na história do programa Exija Seus Direitos, fazendo o bem às pessoas que precisam e mudando a vida das pessoas para melhor, como é o objetivo desse nosso quadro. Para isso que eu criei o quadro A Hora da Esperança, para que as pessoas possam, através desse quadro, com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, com a participação das empresas, participação dos empresários, para que a gente possa dar algo chamado uma vara para as pessoas pescarem. Aqui nós não damos o peixe, nós damos a vara para que o cidadão, para que a cidadã, para que o trabalhador, para que a trabalhadora possa, através do seu empenho, através do seu trabalho, como é a história do Milton,
que a gente conte as histórias da vida real no programa Exija Seus Direitos e, mais do que isso, que a gente possa, com a graça de Deus e a ajuda dos telespectadores, das empresas e dos empresários, que a gente possa continuar sendo esse instrumento em favor das pessoas, esse instrumento de fazer o bem às pessoas. É para isso que eu estou investido na vida pública, é para isso que eu sou deputado e para isso que eu apresento o programa Exija Seus Direitos, para fazer o bem às pessoas, porque para fazer o mal tem muita gente para fazer o mal. Agora, a vantagem que nós temos é uma só, de que o mal por si só se destrói. Vamos encerrar o programa Exija Seus Direitos nesta segunda-feira, agradecendo a sua ajuda, o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigado à sociedade amazonense, que nos honra com uma grande audiência na capital e também no interior do estado. Uma ótima e abençoada semana a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, com mais uma edição do nosso programa, às 11h05, novo horário do programa Exija Seus Direitos, atendendo o horário brasileiro de verão. Um ótimo almoço, uma ótima semana e até amanhã.